Estamos com o ministro Jader Filho, ministro das Cidades. Obrigado pela entrevista, ministro. Eu começo lhe perguntando sobre o Minha Casa Minha Vida, uma das estrelas do governo do presidente Lula, já relançado, já com as suas portarias editadas para regulamentar e financiamentos, taxas de juros definidas. Diante de tudo que já mudou no Minha Casa Minha Vida, qual a expectativa de agora em diante para o que resta do ano em termos de entregas e para novas contratações do programa? Daniel, mais uma vez quero agradecer essa oportunidade de poder estar hoje aqui conversando com você e com todos os telespectadores da CNN. De fato, Minha Casa Minha Vida é, vamos dizer assim, um programa que o presidente Lula tem no coração, né? Haja vista ele que criou esse programa lá em 2009, e já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais ao longo do programa, e agora a gente retoma ele com mudanças significativas. Mudanças essas que vêm, obviamente, a partir da curva de aprendizado que se teve desde 2009, que a gente vem acompanhando aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Também a partir de muito diálogo com o setor privado, diálogo com as entidades que lutam pela moradia, com os prefeitos, com os governadores, próprios técnicos, seja do Ministério das Cidades, seja da Casa Civil ou da Caixa Econômica Federal. Então, a partir daí, nós fizemos uma avaliação daquilo que era necessário ser feito. O primeiro passo de tudo, Daniel, que o presidente nos pediu que nós fizéssemos foi a retomada das obras e a entrega daquelas obras que já tinham algumas que estavam praticamente prontas, que precisavam de alguns pequenos detalhes e eles estavam aí há anos sem serem entregues. Nós fizemos as entregas dessas obras, retomamos outras tantas obras pelo país. E agora, a gente acredita que até o início do mês de novembro, a gente já esteja aí lançando as novas seleções do Minha Casa Minha Vida, para a partir daí fazer as novas contratações. Além disso, a gente tem a questão do FGTS, que é um ponto fundamental. Até a última semana já tinham sido contratadas mais de 320 mil unidades habitacionais, só até o mês de outubro. E isso, para nós, acaba sendo um número fundamental, porque se a gente comparar com o ano anterior, né, são 380 mil unidades habitacionais para todo o ano de 2022, e nós já estamos com alguns meses ainda restando, e nós alcançamos já o número de 330. A nossa meta é chegar até 450 mil unidades habitacionais em todas as faixas de renda, no faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, no faixa 2, que são aquelas famílias que ganham de R$ 2.640 até R$ 4.400, e das que ganham de R$ 4.400 até R$ 8.000, que é o faixa 3. Então, nosso foco é atender o maior número de famílias. Para isso também que nós fizemos diversas alterações no programa, como, por exemplo, aumentamos o subsídio. Esse subsídio estava em R$ 47.500, nós aumentamos para R$ 55.000. Por isso que nós reduzimos a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história do programa. Ela sai de 4,25 para 4 nas regiões Norte e Nordeste, e nas outras regiões do país ela sai de 4,5 para 4,25. O único intuito que a gente fez todas essas alterações, Daniel, é poder atrair e trazer mais famílias que não estavam sendo atendidas ao longo aí do programa do FGTS, para que mais famílias, fundamentalmente as famílias do faixa 1, elas possam ser atendidas também nos financiamentos. O Minha Casa Minha Vida tem diversas vertentes, tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, agora o senhor se empenhou no lançamento do Retrofit, que é uma versão para requalificar, recuperar habitações em centros históricos e centros urbanos. Existe a possibilidade de trabalhar também com governos municipais e estaduais para que, somando recursos dos estados e dos municípios, também se possa ampliar um pouco os programas e negociar, digamos, terrenos que sejam desses outros entes federativos, somar esforços? Sem dúvida nenhuma. Por isso que nós lançamos recentemente o Minha Casa Minha Vida Cidade, que vai estabelecer parcerias com estados e com os municípios, né? Então, os estados, nós vamos somar os subsídios, né? Seja o subsídio de R$ 55.000 que o governo federal oferece. Mas, por exemplo, um estado como o estado de Goiás, que já se comprometeu em dar um subsídio da ordem de R$ 20.000, se nós somarmos só o estado de Goiás
com o governo federal, só aí nós temos R$ 75 mil para que as pessoas possam dar entrada. Porque, Daniel, a gente fez muitos estudos e provou-se que o principal problema é a entrada. As famílias têm o dinheiro das parcelas porque elas já vivem em aluguel, na sua maioria. Mas elas não têm o dinheiro para dar a entrada. E isso acabava dificultando o quê? Todo o processo de financiamento. Então, nós trouxemos mais famílias com essas parcerias que foram estabelecidas com os governos de estado, com as prefeituras. Então, a gente afirmou, nós já tínhamos feito uma análise, já existem 17 entes federativos entre governos e prefeituras que já vão vamos dizer assim, agir junto no Minha Casa Minha Vida Cidade, porque aí, a gente somando os esforços, a gente vai trazer um maior número de famílias, a gente vai contratar um maior número de imóveis e com isso gerar emprego e renda para o Brasil. E isso significa uma espécie de fusão dos programas habitacionais Exatamente. de estados e municípios com o Minha Casa Minha Vida. Essa é a intenção, é unir os esforços para que a gente possa chegar a um maior número de famílias. E 17 municípios ou governos estaduais 17 já procuraram exatamente, o governo federal? Já estão alinhados. Nós estamos aguardando aí, nós lançamos na semana passada, obviamente alguns estados precisam fazer leis estaduais, precisam fazer algumas adequações, mas já tem muita gente interessada e eu acredito que a gente já vai sentir o efeito disso neste ano de 2023 e fortemente no ano de 2024. Existem casos também de governos ou prefeituras, governos estaduais ou prefeituras de oposição ao governo Lula? Essa soma de esforços obedece ao xadrez político ou caminha à margem um pouco disso? O presidente Lula, Daniel, tem dito muito, tem falado muito na questão da retomada do Pacto Federativo. E por onde ele tem passado, ele tem dito sempre que para ele não interessa qual partido vamos dizer assim, aquele gestor está, ou se ele apoiou ou não o presidente Lula. Eu acho que se o gestor foi escolhido democraticamente, a gente tem que respeitar e todos nós temos que trabalhar pelo Brasil, pelos estados, pelo cidadão brasileiro, que eu acho que com isso a gente alcança o objetivo de todos, que é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Só para confirmar, são 17 entes federados que já demonstraram interesse ou que, de certa forma, já têm isso alinhavado com o Ministério das Cidades? Alguns desses 17 já estão alinhavados porque ele já tem esse programa. Na verdade, agora só vai unir os esforços. O senhor poderia dar alguns exemplos? Bom, eu acabei de citar, o estado de Goiás é um caso desse, o Mato Grosso, o próprio Pará já se colocou também à disposição. Tivesse o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, enfim, tem diversos entes aí que estão interessados e querem trabalhar conjuntamente para que nós possamos aí, o governador do Piauí também já se colocou à disposição para que nós possamos fazer trabalho juntos. Eu acredito que vão ter inúmeros estados aí que querem trabalhar conjuntamente, porque isso acaba, como eu disse para você, aumentando a oportunidade, a possibilidade de mais famílias poderem acessar os financiamentos e com isso terem realizado o sonho da casa própria. Uma dúvida, o governo enviou recentemente o projeto de lei orçamentária de 2024 ao Congresso e na PELOA existe uma previsão de pouco mais de 10 bilhões de reais para o Fundo de Arrendamento Residencial, que é um dos pilares do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, principalmente. Esse dinheiro é suficiente para as contratações desejadas e projetadas pelo governo? Existe a possibilidade também de que parlamentares entrem um pouco nesse orçamento por meio de emendas e que isso se transforme em mais contratações, em um aumento da meta, por exemplo, imposta pelo governo para o programa? O próprio Minha Casa Minha Vida Cidades, Daniel, já está contemplado isso, onde pode ter emendas de parlamentares para poder trabalhar e ampliar isso. Nós estamos agora trabalhando juntamente com a Casa Civil a portaria do Finis, que é um outro fundo que vai atender os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então nós estamos trabalhando de uma maneira muito concentrada para ampliar as diversas alternativas. Então, como eu disse para você, para nós, quanto mais recursos nós pudermos usar para habitação, lembrando que lá em 2019 a Fundação João Pinheiro levantou um déficit habitacional da ordem de 6 milhões de habitações.
Então, todos nós ficamos 4 anos, Daniel, e não contratamos uma única unidade habitacional, por exemplo, no faixa 1, que são as famílias que ganham até R$ 2.640. Então, se você fizer uma conta, que você tem lá atrás um déficit habitacional dessa ordem que eu disse a você de 6 milhões. Se a gente somar que em 4 anos não se fez uma única contratação sequer para as pessoas para as rendas mais baixas, vamos botar assim, se avalia, obviamente, como anda o déficit hoje em dia. Então, a gente precisa unir os esforços, seja com recursos de emendas, recursos de parlamentares ou recursos dos estados, dos municípios. Os municípios, por exemplo, eles podem entrar com os terrenos. O município pode não ter o recurso para fazer frente, para dar um subsídio, mas ele pode entrar com o terreno. E, obviamente, o terreno compõe o custo daquela obra e isso, obviamente, vai diminuir o quê? A parcela das pessoas que querem acessar isso o programa. Isso é uma possibilidade de entrada no Minha Casa Minha Vida Cidades. Exatamente. É possível isso também. Então, você tem diversos tipos seja com terreno ou seja com subsídio, conforme, e aí somando os esforços. Perfeito. Quando se fala no Minha Casa Minha Vida, houve recentemente, há poucas semanas, uma medida do governo perdoando, digamos, não sei se é o melhor termo para se usar, mas termo meu, perdoar as dívidas que havia de pessoas do Bolsa Família, cadastradas no Bolsa Família ou no BPC, para o saldo devedor, para o pagamento do saldo devedor. Qual que é o impacto disso e é a melhor medida a ser tomada? Isso pode incutir talvez nas pessoas uma sensação de que no final elas não precisarão pagar porque o governo, no final das contas, acabará tomando alguma medida que perdoe essa dívida ou faz sentido? Primeiro, Daniel, é importante que se diga que nós estamos falando daquelas parcelas do Minha Casa Minha Vida que está vinculada ao Orçamento Geral da União. Os financiamentos, as pessoas vão ter que continuar, obviamente, cumprindo e honrando com seus financiamentos. O que nós estamos tratando aqui são daquelas famílias que estão ou no BPC, né, ou que estão no Bolsa Família. Daniel, eu acho que é uma medida acertadíssima. Porque avalia o seguinte, Daniel, como se o governo viesse, ele dá com uma mão, vamos supor, o Bolsa Família, e com a outra ele pega o Bolsa Família e tira para pagar a parcela do Minha Casa Minha Vida. Então, o que nós queremos, na verdade, com o Bolsa Família, qual é o intuito que a gente quer? É que aquilo seja investido em educação, que seja investido em alimentação das crianças, que dê qualidade, que possa aumentar a renda dessas famílias. E aí o Minha Casa Minha Vida não pode vir e tirar e diminuir aquilo que aquelas pessoas que já vivem em dificuldade. Então, nós fizemos essas alterações, e isso eu estou falando para você, que está valendo tanto para os contratos que estão em vigência atualmente, ou para os contratos futuros, das novas contratações que vão fazer. Sendo que tem uma pequena diferença, Daniel, quando se tratar do PNHR, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. As famílias do Minha Casa Minha Vida Rural que estão no BPC e que estão no Bolsa Família, aí reduz o valor da entrada dela, que era de 4% do valor do imóvel, passa a ser agora 1%. Quando a medida provisória que recriava o Minha Casa Minha Vida foi votada no Congresso, entrou uma emenda ali que, no final das contas, embora aprovada, foi vetada pelo presidente Lula, que dizia respeito à implantação de painéis fotovoltaicos nas casas do programa. Isso foi vetado, pode ter gerado eventualmente uma impressão de que o governo descuidou dessa questão de transição energética, de fontes renováveis. O que está sendo pensado a partir deste veto para que haja, digamos, mais energia renovável atendendo as residências do Minha Casa Minha Vida? Primeiro, dizer para você, Daniel, do compromisso do governo do presidente Lula com a questão do meio ambiente. A prova disso é que só nos primeiros 6 meses foi reduzido o desmatamento no Brasil da ordem de mais de 42%. E o seu Pará saiu da lista dos campeões de desmatamento. E o Pará, por exemplo, houve uma redução de mais de 70%. Então, isso mostra que o objetivo que o presidente traçou como meta, né, de desmatamento zero, nós vamos perseguir até o último dia deste governo. Esse é o compromisso do presidente Lula para com a questão e a responsabilidade com o meio ambiente. E a energia renovável não pode ficar fora disso, pelo contrário. O Brasil, que já é um exemplo
de energia. A nossa energia é uma das mais limpas do mundo, porque investe em energia eólica, porque investe em biocombustíveis, porque investe na questão da energia fotovoltaica ou das nossas hidrelétricas. Então, esse processo, Daniel, é muito importante. O veto, na verdade, foi porque nós entendemos que a maneira que estava estabelecida dentro da discussão do que foi visto naquilo que foi feito como a lei que foi votada no Congresso, para nós o modelo não era bem o modelo que nós entendíamos como um modelo ideal. Então nós discutimos com os líderes e em conjunto, foi uma ação conjunta com os líderes, nós fizemos vamos dizer assim, nós não colocamos nessa primeira etapa a questão da energia fotovoltaica, mas estamos em discussão com a Casa Civil, estamos discutindo com o Congresso, com o Ministério de Minas e Energia, para que nós possamos votar o quanto antes para que a energia esteja contida nos novos Minha Casa Minha Vida. Com um detalhe, Daniel, diferentemente das vezes anteriores, que a placa ficava em cima do telhado, dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos contratar de fazendas que produzem energia solar para que a gente possa adquirir isso e fornecer para os novos condomínios do Minha Casa Minha Vida. Você pode me perguntar por quê, ministro? Por uma razão simples. Antes, muitas dessas famílias, por diversas razões financeiras, acabavam vendendo a placa solar. Ou outras não conseguiu atender porque não tinha como fazer a manutenção. Então, isso não pode ser um problema para o programa. A criação de fazendas solares com energia centralizada Exatamente. Em um local de geração. E o que nós queremos, na verdade, é que a energia solar possa abater da conta dessas famílias, porque isso, obviamente, é mais um benefício para essas famílias que vivem no Minha Casa Minha Vida e uma contribuição ao meio ambiente. Eu só faço questão de abrir um parênteses, ministro, explicar para quem nos acompanha que esse veto deveu-se, inclusive, a um pedido do próprio setor elétrico que lamentava, se queixava muito do fato de que toda a energia gerada ali, todo o excedente precisaria ser comprado pelas distribuidoras de energia. Exatamente. E depois o custo seria dividido, rateado pelos consumidores todos do sistema elétrico. Acho importante fazer essa isso obviamente ressalva. Poderia impactar e iria impactar na conta de todos nós. Então acho que isso não pode ser um peso para a sociedade. Isso tem que ser uma solução limpa para a nossa sociedade. Diante de tudo o que está colocado, agora o programa habitacional parece finalmente ter entrado nos trilhos de volta e ter se reerguido completamente, com todas as suas regulamentações, muitíssimo pouca coisa pendente ainda. Qual que é o cenário que o senhor vislumbra para a construção civil nesses próximos anos? Existe a possibilidade de que a construção seja, digamos, um motor da economia brasileira nesses próximos anos? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. As retomadas, não só das obras do Minha Casa Minha Vida, como as obras do PAC, vão fazer com que os empregos sejam retomados e ajude ainda mais a nossa economia a voltar a crescer, apesar de todos os esforços que têm sido feitos pelo governo do presidente Lula para que a nossa economia tenha pujança, que gere emprego, que gere renda, que gere prosperidade para o nosso país. E eu acredito muito que com a retomada das obras do PAC, as retomadas das obras do Minha Casa Minha Vida, nós vamos ter aí um novo ciclo de desenvolvimento no país fortíssimo e com isso, obviamente, todas as consequências positivas para o cenário da nossa economia local. E impossível deixar de fazer uma conexão com um tema que talvez, gostaria de ouvir a sua opinião, talvez ameace a continuidade do programa tal como ele é visto hoje, que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal do índice de correção dos depósitos no FGTS. O senhor, junto com o ministro Fernando Haddad, outros representantes do governo, estiveram com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, esses dias, nesta semana. O julgamento foi adiado, mas, de qualquer forma, ele está para ser retomado dentro de algumas semanas. Qual que é o risco envolvido nesse julgamento do ponto de vista da continuidade dos financiamentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, tal como eles são hoje? Primeiro, eu quero aqui deixar explícito o trabalho que tem sido feito pela Advocacia Geral da União, na pessoa do ministro Messias, que tem conduzido com, muito cuidado, com muita cautela, tem discutido muito com os ministros do Supremo. Também quero aqui destacar a maneira responsável com que
o presidente Luiz Roberto Barroso tem tratado este assunto. A conversa, eu entendo que foi muito positiva. Nós, a partir do governo federal, ficamos com o dever de casa de fazer algumas contas relativas à questão do fundo, mas eu acredito que todos estamos imbuídos em encontrar uma solução, seja o ministro Luiz Roberto Barroso, seja o governo do presidente Lula, todos unidos no intuito de, obviamente, resguardar os recursos dos trabalhadores, né, a questão do FGTS, mas obviamente nós continuarmos tendo um meio de financiamento que é importantíssimo, seja para as obras públicas, ou seja para o Minha Casa Minha Vida, seja para a habitação das pessoas, das famílias de baixa renda. Então eu acredito que nós chegaremos a um bom entendimento, essa é a minha expectativa sincera, por que eu tenho essa conclusão? Diante dos personagens que estão envolvidos, são pessoas extremamente responsáveis e obviamente têm responsabilidade com o Brasil. Em que linha trabalha o governo na tentativa de sugerir, propor um acordo de modo a que esse julgamento não se encerre, seja decidido, digamos, por uma via extrajudicial? Qual a linha de ação do governo para esse caso? Eu acho que o primeiro ponto, Daniel, acho que é fundamental a gente primeiro ter serenidade nessa discussão. É fazer conta. Eu acho que com a conta na mesa as coisas ficam mais claras, de maneira objetiva. Quais são os impactos, quais são os problemas que nós temos. A partir disso, a partir do diálogo, a partir, vamos dizer assim, do conhecimento das informações, a gente chegar aí num entendimento que possa atender tanto o financiamento, enfim, dos imóveis, financiamento das obras públicas, como também esteja resguardando a atualização dos valores que são, vamos dizer assim, da poupança do trabalhador. Mas o parecer anexado pela AGU nesta semana ao processo que tramita no Supremo fala em um custo adicional de pouco mais de 8 bilhões de reais para a União nos próximos anos, com uma eventual mudança no índice de correção e em encarecimento do crédito habitacional. O senhor partilha dessas avaliações e desse prognóstico feito pela AGU na sua manifestação? Nós todos estamos trabalhando juntos nisso. Nós, seja o Ministério das Cidades, seja a Caixa Econômica Federal, é quem subsidia a AGU. Então nós todos estamos trabalhando. Eu acho que ontem o diálogo foi um diálogo muito importante, foi muito positiva a discussão que nós fizemos. Nós do Ministério das Cidades também, conjuntamente com a Caixa Econômica, ficamos de fazer novos cálculos e depois do diálogo que nós tivemos ontem, para que nós possamos, a partir destes cálculos, apresentar soluções para que a gente possa, como eu disse para você, ter o equilíbrio, conseguir atender as duas frentes. A expectativa seria de um acordo. Nossa expectativa é encontrar, Daniel, uma solução para isso. Lembrando que hoje, diante do cenário que nós temos, nós precisamos de ter o FGTS como financiador, seja do Minha Casa Minha Vida, seja das obras estruturantes para o país, mas obviamente nós temos que ter responsabilidade também, como tem sido feito ao longo do tempo, de poder remunerar. E nós temos mostrado que a atualização, ano após ano, do FGTS do trabalhador tem sido feita essa atualização. Todos os anos nós temos alcançado no mínimo o IPCA. O que a gente precisa agora é fazer conta para que nem o trabalhador seja prejudicado, mas também que nós não percamos essa fonte importante de financiamento, seja do Minha Casa Minha Vida, seja das obras estruturantes do país, para saneamento, para mobilidade urbana, enfim, para todos os temas que vão levar, obviamente, não só levar desenvolvimento para as nossas cidades e para o nosso país, como também gerar emprego e renda. Eu observo, ministro, que o FGTS se transformou numa importante fonte de recursos com taxas de juros abaixo daquelas praticadas pelo mercado, não só para a política habitacional, mas para outras iniciativas importantes do governo, como mobilidade urbana. Conversava recentemente com o seu secretário de Mobilidade Urbana, que elencava a possibilidade de projetos da ordem de 33 bilhões de reais no âmbito do PAC, selecionando esses novos projetos, e mais da metade, eu diria que 2/3 pelo menos desses recursos viriam de financiamentos do FGTS aos estados e municípios, portanto, financiamentos mais baratos do que os financiamentos de mercado. No caso da mobilidade urbana e do que está no PAC, existe uma esperança renovada de que possamos ter financiamento de
novos sistemas metroviários, novos sistemas de transporte de alta capacidade. Gostaria de lembrar que o PAC Mobilidade, lançado praticamente 10 anos atrás, 2012, 2013, teve muita frustração também, né? Metrô de Curitiba não saiu, metrô de Porto Alegre não saiu, outros projetos também robustos aqui no Distrito Federal, Goiás também não saíram, o VLT de Cuiabá transformou-se num elefante branco, por assim dizer. Essa experiência não vai se repetir. Eu acho que é fundamental a gente compreender, e aí eu puxo Minha Casa Minha Vida como exemplo. Eu acho que como o PAC, como Minha Casa Minha Vida, nós temos uma curva de aprendizado, Daniel. Por exemplo, antigamente você permitia Minha Casa, enfim, condomínios do Minha Casa Minha Vida fora dos eixos urbanos. Agora não é mais permitido. Ou são áreas contíguas ou nos centros urbanos. Tem que estar perto do emprego. Tem que estar perto do posto de saúde, tem que estar perto da escola, tem que ter varanda, vai ter que ter biblioteca. Então o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa, erros ocorrem em todos os lugares, nas famílias da gente, nos nossos negócios, na nossa vida profissional, todo mundo comete erros. Mas o que a gente precisa é destacar aquilo que foram os erros e ver os acertos e fazer os ajustes quando necessário. Por exemplo, não será mais permitido no Minha Casa Minha Vida aqueles grandes condomínios, que aquilo acabou sendo um problema. Em vez de uma solução, se torna um problema para aquele município. Porque da noite para o dia, você bota 4 mil casas, são 12 mil pessoas da noite para o dia. Pessoas, muitas delas, que nunca nem se viram. Não cria o sentido de pertencimento. Por isso que os Minha Casa Minha Vida menores foram os que deram certo. Por quê? Porque as pessoas cuidam dele, porque elas se conhecem, elas vivem em condomínio, elas conversam, dialogam, buscam um sentido comum de preservação do patrimônio que são delas. Agora você avalia como é que você consegue, da noite para o dia, botar 12 mil pessoas morando junto, você consegue. Tem município no Brasil, muitos municípios, Daniel, que não tem 12 mil pessoas. Da noite para o dia você faz isso. Puxa de um bairro, puxa de outro, puxa e bota todo mundo para morar junto. Como é que você vai conseguir ter um controle em relação a isso? Então aquilo acaba sendo um problema social, muitas das vezes um problema até policial. Então a gente tem que pegar, e eu acho que aí vale para o PAC, vale para tudo. Nós temos que pegar essa curva de aprendizado, o que deu certo, o que não deu, e o que não deu, a gente precisa corrigir para que agora dê certo e que a gente faça o nosso país voltar ao eixo de crescimento. Por falar em erro, ministro, muita gente acusou o governo de ter errado a mão ali nos decretos do saneamento de março. Isso consumiu uma energia tremenda do governo e até da oposição, por que não? No primeiro semestre deste ano. Essas questões relacionadas ao saneamento básico, à modelagem, ao marco legal, isso já está definitivamente superado? A gente vive agora uma entre-safra assim, de grandes leilões de saneamento básico. O senhor tem a expectativa de que isso foi definitivamente superado e agora esses leilões podem ser retomados da forma como forem? Concessões puras, parcerias público-privadas, enfim. Acho que primeiro é importante relatar, Daniel, qual foi a orientação logo que eu cheguei no Ministério que o presidente Lula nos deu. Ele disse, Jader, nós não temos nenhum tipo de problema, seja com investimento público ou com investimento privado. Nós queremos os dois, queremos que investimento público e queremos investimento privado. Ninguém sozinho vai dar conta de chegar em 2033, chegar na universalização de água e esgoto. A gente precisa somar os esforços. E para isso que nós fizemos, por exemplo, vamos lembrar, Daniel, lá nos decretos, quando nós mudamos, o governo anterior tinha limitado as PPPs em 25%. Muitas das PPPs não ficavam de pé. Muita PPP não aconteceu porque tinha essa limitação de 25%. Por que você vai limitar a 25% as PPPs? 25%, só para explicar, 25% das receitas totais daquela companhia de água e esgoto. Exatamente. Por que você vai pegar? Você vai limitar aquele negócio, de repente, se você botar só 25%, só ofertar só isso, não fica de pé a operação. E nós temos um país continental. O que vale de solução para o Rio Grande do Sul não vale para o Amapá. O que vale para um estado como, por exemplo, Alagoas, não vale para Mato Grosso. Então nós temos que ter o maior número de possibilidades num país continental como o nosso. Foi o que nós tentamos fazer. Discutimos com o Congresso, respeitamos a opinião dos deputados e dos senadores, fizemos as alterações que foram necessárias ser feitas. Hoje o assunto está
pavimentado, o assunto está pacificado e com isso a gente espera que os novos investimentos aconteçam, porque o objetivo, tanto nosso quanto do Congresso Nacional, qual é? É alcançar a universalização de água e do esgoto. Ministro Jader Filho, ministro das Cidades, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela entrevista, ministro. Eu que agradeço essa oportunidade e parabéns pelo trabalho que a CNN tem feito aí, levado informação para todo o país. Muito obrigado.